Atos infracionais, como denomina a lei, crimes violentos para o senso comum, ações brutais protagonizadas por adolescentes viraram manchetes nas últimas semanas. A mídia se curvou ao envolvimento de garotos e garotas com a criminalidade, mostrando vários casos e autoridades defendendo a punição mais cedo a adolescentes como esses. Mas será que a redução da maioridade penal evitaria essas práticas tão violentas? Especialistas pedem cautela nas discussões, alegando que é preciso, antes de mais nada, tirar do papel as medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. O Sala de Imprensa coloca essas questões para análise de José Luiz Quadros de Magalhães, professor de Direito Constitucional e Direitos Humanos da Universidade Federal de Minas Gerais e da PUC Minas. Com doutorado em Direito, ele é coordenador de projeto do Programa Polos da Cidadania, da UFMG, e também do Núcleo Jurídico de Políticas Públicas da PUC. Os jornalistas Eloy Oliveira, repórter da Band Minas, e Renato Rios Neto, repórter da Rádio Itatiaia, são meus companheiros no Sala de Imprensa sobre a maioridade penal, que está começando. A Praça Hugo Werneck, na região hospitalar de Belo Horizonte, é prova da complexidade que envolve a discussão sobre adolescentes infratores. Numa das regiões mais movimentadas da capital, um grupo de garotos se apossou de um canto sujo e abandonado. Pedestres e quem passa de carro tem medo. E por que será que meninos franzinos representam um perigo tão grande na visão de tanta gente? Foi que a Comissão de Segurança da Assembleia tentou entender numa visita à praça. A reportagem é de Fernanda Moura. A praça, quase em frente à Santa Casa de Belo Horizonte, tinha lixo e entulho nos canteiros. Os monumentos estão depredados e pichados e não é difícil flagrar usuários de drogas no local. Cerca de 15 mil pessoas passam por aqui todos os dias e se queixam de furtos constantes. Se tiver com relógio, eles passam e levam um relógio. Eles usam droga, na frente da gente. Tá cheirando muito forte xixi aqui. A população, ela vê a presença da polícia. O que ela está sentindo é a necessidade de aqueles que efetivamente venham a cometer algum ilícito, que eles efetivamente sejam acautelados e que tenha sequência, aquilo que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele seja tratado, que ele seja devidamente encaminhado. Quando os deputados chegaram, só havia os cobertores, no local onde dormem os cerca de 40 adolescentes que vivem na praça. A polícia já havia passado e apreendido 11 deles. A maioria usuários de droga e reincidentes em pequenos delitos, segundo o Ministério Público. Ultimamente, a situação está ficando um pouco mais preocupante, exatamente por uma frequência maior de atos infracionais que são praticados aqui nesta praça. Nós estamos preparando, inclusive, uma equipe para fazer abordagem aqui. Outras ações da própria Secretaria de Saúde já acontecem, para que a gente desconstrua a necessidade da vivência no lugar, que é encaminhando para um tratamento, oferecendo ajuda familiar. Durante a visita, 2 adolescentes foram pedir ajuda aos deputados. Com 16 anos e vindos de Ribeirão das Neves e da favela do Taquaril, eles se queixaram do abandono familiar e do frio que sentem à noite. Os 2 já haviam sido apreendidos. Depois que os homens pegou nós, voltei no outro dia. Não adianta só eu prender, eu vou prender, mas não com uma função vingativa, punitiva, porque ele praticou crime. Eu vou prendê-lo e encaminhá-lo para tratamento. E se não existir tratamento, ele vai voltar. Porque tratar um dependente químico não é fácil. Com a juíza, promotor, polícias e o secretário estadual de Políticas sobre Drogas, os deputados firmaram uma força-tarefa que também envolverá o município para reforçar a segurança no local. Essa força-tarefa estará junto com o judiciário e as polícias, a área de saúde e de políticas sociais para dar segurança para esta região e outras de Belo Horizonte. Nós precisamos de uma ação efetiva, com medida socioeducativa, que possa dar uma maior tranquilidade, porque senão vai ficar inviável para os comerciantes e para quem transita nessa praça. Obrigada pela presença de vocês aqui no estúdio. E professor, a gente sabe que a primeira reação de quem passa por um local como esse é pensar em chamar a polícia, acionar essa força policial. Qual é a sua análise diante disso? É caso de polícia mesmo, essa situação? É claro que não é um caso de polícia, né? Eu acho que a reportagem mostra muito bem algo que deve pautar essa discussão da redução da maioridade penal e a discussão também hoje do aumento da punição. A gente está vivendo uma sociedade punitiva, as pessoas estão apostando na criminalização de tudo, e isso é um grande equívoco, isso jamais funcionou, isso não é novo, isso já foi tentado no século XIX, já foi tentado várias vezes no século XX, jamais funcionou, mas aparece mais aí como uma medida simbólica, muitas vezes eleitoreira,
mas que acredito que as pessoas que estudam um pouco a situação, né, da criminalidade no Brasil e no mundo, né, sabem que aumento da criminalização, redução da maioridade penal não vai resolver coisa nenhuma. E essa reportagem mostra isso muito bem. Né? Na verdade, a gente tem um filósofo, um pensador importante hoje esloveno, chamado Slavoj Zizek. Ele tem um livro interessante escrito sobre violência, onde ele fala que, em geral, as políticas públicas construídas pelos Estados hoje são políticas de combate à violência subjetiva. Né? O que seria isso? Uma quebra de uma situação de normalidade, que seria uma situação normal de não violência, por um ato de vontade violento. E as políticas públicas são todas de combate a essas violências subjetivas. E esquecendo o que eles chamam de uma violência permanente que está na sociedade, e está muito claro nessa reportagem, que é uma violência estrutural, né, da estrutura econômica, social, que é permanente. Né? Na verdade, essas crianças e adolescentes são vítimas permanentes da violência, né, de uma sociedade que é essencialmente violenta, né, e da violência simbólica, que envolve e decorre dessa violência estrutural. Ele vai dizer, é óbvio que a gente não vai resolver jamais o problema da violência subjetiva se não resolver a violência estrutural e a violência simbólica presente na nossa sociedade. Professor, agora, na nossa cobertura diária, a gente percebe muito que esses adolescentes em conflito com a lei, eles acabam se envolvendo em atos infracionais, em geral, e isso eles nos dizem, pela sensação de impunidade que eles mesmos têm disso. Isso existe mesmo na opinião do senhor? Há uma sensação de impunidade? As medidas socioeducativas, elas permitem essa impunidade ou falta uma avaliação mais criteriosa de quem pune? Eu acho que falta uma avaliação mais criteriosa. Se a gente pensar até mesmo, vamos pensar uma família onde os pais punem sempre o filho. Né? Essa punição não só não vai resolver, como vai gerar uma criança violenta. E a gente pode pensar isso levando isso para a esfera da sociedade. Um Estado que o tempo todo pune as pessoas que já são punidas pela vida. Isso, obviamente, não é a questão. A questão que está faltando aí é educação, né? O que está faltando é inserção social, moradia digna, né? Enfim, não é a questão da punição. E mais, né? Imagina, vamos mais uma vez citar o exemplo da família. Né? Aquele pai, aquela mãe que o tempo todo briga com o filho por qualquer motivo. Vai chegar um determinado momento, né, que essa criança vai pensar, não adianta eu fazer A ou B, que ele vai brigar comigo mesmo, então eu vou fazer de qualquer jeito. Então, na verdade, a punição não só vai aumentar a revolta, como vai aumentar a violência desse que é punido. Seria uma forma de saber como punir? Eu acho que não é uma punição como uma coisa ruim, necessariamente, né? Sim, talvez essa punição, pensar uma punição, que de forma nenhuma pode ser um encarceramento, né? Mas não uma punição, mas uma atenção. Essas crianças estão ali, nesse caso, obviamente quando a gente fala de violência, há várias formas de violência e há várias causas da violência. Mas nesse caso específico, o que essas crianças e adolescentes precisam é de atenção, não é de punição. Já basta a punição. A vida deles é uma punição permanente. Que punição que você pode esperar mais dessa criança que está dormindo no meio da praça? E tem também todo um discurso, porque eu já conversei com fontes que trabalham no sistema aí de socioeducativo, que na hora que eles estão dando entrevista para mim ou para todo, né, para nós jornalistas, eles falam assim, a famosa frase, não dá nada para mim. Uhum. Só que quando eles estão lá dentro do sistema socioeducativo, eles choram, né? Uhum. Se veem assustados. Mas tem aquele discurso também, né? Para falar que é o cara, que não acontece para impressionar mesmo as pessoas. Falar, não me toca, não adianta, isso aí, vocês não fazem nada comigo, que não é verdade, né? Quer dizer, já está sendo feito, né? E a gente sabe que é feito também, né? Agora, seria o caso, então, de reconsiderar caso a caso, porque aqui nós estamos falando de no caso da reportagem, dois adolescentes que são vítimas de todo um sistema da nossa sociedade, ok. Mas num caso, por exemplo, aí já vou do outro extremo, o caso do Champinha, que cometeu uma atrocidade contra um casal de adolescentes que estava acampando, junto, claro, com outros adultos, mas que realmente não tem uma condição de voltar à sociedade. Nesse caso, a nossa lei não poderia mudar, não em relação à redução, mas mudar para que a gente possa punir o caso mais hediondo? Eu acho que aí, sem dúvida, a primeira coisa inicial que é fundamental é que cada caso é um caso.
Então, a norma, a gente fala muito, a gente tem uma norma genérica, né, que é a lei. Agora, no momento da aplicação da lei, você tem que levar em consideração o caso concreto, as nuances do caso concreto, tudo que envolve o caso concreto, inclusive o lado da humanidade desse caso concreto. Quem é essa pessoa, a história de vida dessa pessoa e etc. E aí, então, a construção, né, da pena, né, se for o caso, né, ela deve ser levada em consideração esses casos específicos. Mas uma pena que seja eficiente, ou seja, o que a gente tem que buscar. E aí, obviamente, não é uma questão que um profissional de uma determinada área vai ter resposta para tudo, mas que envolve diversas áreas, envolve inclusive, né, a área das ciências psi, da psicologia, da psicanálise, de como a gente tratar cada caso. Né? Como, por exemplo, tratar casos onde pessoas que são chamadas ou carimbadas como psicopatas. Né? Hoje existem estudos nos Estados Unidos muito interessantes a respeito dessas pessoas, de como que a característica da frieza, né, e da ausência de culpa, se essa pessoa que é naturalmente fria e que não sente culpa, mas se ela é criada dentro de uma situação positiva, né, ela vai transformar essas características em algo positivo. Por exemplo, você tem muitos atletas que são medalhistas de ouro nas Olimpíadas, né, pilotos de Fórmula 1, CEO de empresa, etc., que tem essa característica e que usa favoravelmente essa característica. Então, mais uma vez, nós estamos diante de uma questão estrutural. Né? Mesmo aquela pessoa que tem determinadas características pessoais, né, como essa, de frieza e de ausência de culpa, ela, dependendo da sociedade, do contexto em que ela se insere, ela pode ter um comportamento positivo para a sociedade ou negativo para a sociedade. Mais uma vez, a gente volta na sociedade em que a gente vive. E enquanto a gente não tratar disso, não mudar isso, não adianta, não vai resolver, não adianta direito penal. Nunca adiantou direito penal para esses casos. O caso que a Eloy trouxe, né, também no caso de psicopatas, tudo bem. Aí é quando a pessoa já foi criada em outro meio que não incentivou esse lado positivo. A recuperação para ela pode voltar? Como reinserir essa pessoa na sociedade? Sim, pois é. Aí é que vai entrar uma série de profissionais. A recuperação, sim, inclusive foi colocado, né, a questão do problema das drogas. Hoje o crack é infernal, né, porque o crack, ele dá o efeito é rápido, logo depois a pessoa já quer de novo, ele é destrutivo, né, ele é pior que a cocaína, é um desastre. Mas hoje você tem na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo, por exemplo, profissionais, médicos. Outro dia eu assisti, eu não vou recordar agora o nome do profissional, mas um médico da Unifesp que trabalha com a questão de drogas, ele fala, olha, se a pessoa deseja a cura, hoje é possível com auxílio de químicos, etc., e não só de químicos, mas também criando uma situação de acolhimento dessa pessoa que está sofrendo com a droga. A questão da droga não é um caso de polícia, não é um caso de direito penal, é um caso de saúde pública. Né? Essa pessoa que está sofrendo com isso, a recuperação, ela existe na esmagadora maioria dos casos. Mas é óbvio que a pessoa tem que desejar se recuperar. E para essa pessoa desejar se recuperar, você tem que criar todo um contexto em que a pessoa, olha, essa vida vale a pena. Eu costumo falar, olha, a questão das drogas, a primeira coisa para resolver a questão das drogas é resolver a droga da vida. Né? Enquanto a droga da vida da pessoa, né, ela vai, muitas vezes, vai se refugiar nas drogas, e que é um inferno, né? E que é uma questão de saúde pública. Geralmente esses menores, principalmente esse perfil de menor que é o que fica ali na área hospitalar, são famílias completamente desestruturadas, né? Os pais fumam crack, a mãe fuma crack geralmente. Como é que... Se eles existem, né? Porque muitas vezes os pais sequer existem na vida dessas crianças, né? O perfil ali é aquele perfil até mais que nos anos 90 era chamado de pivete, né? Aquele menor completamente de rua, né? Teve até um filme, né, famoso, né? Aquele filme Pivete, contava a história dos... Que é esse? É a criança que nasce numa situação completamente adversa, né? E que a vida para ela já é uma punição. É um perfil um pouco diferente dos jovens que a maioria das vezes eu e o Eloy entrevistamos, né? Que é o menino do tráfico. Uma vez eu entrevistei um sociólogo, eu até queria perguntar se o senhor concorda, que ele falava que nos anos 80, 70, o jovem entrava no crime mais por uma questão até de fome, né? Hoje é para se inserir no mercado de consumo. Ele quer ter um tênis da Nike, uma camisa da Adidas. E aí a família não tem dinheiro para isso, então ele entra muitas vezes no tráfico de drogas. É isso mesmo, a necessidade numa sociedade. E aí é que a gente volta à questão estrutural que a gente precisa debater com seriedade. Mas numa sociedade onde tudo é pautado pelo quê? As pessoas são reconhecidas hoje na nossa sociedade, não só a sociedade brasileira, que é muito... segue muito o padrão norte-americano nessas coisas, né? Ela é pautada pelo que? A pessoa, ela existe se ela tem acesso a determinados bens de consumo. Né? Então é um tênis Nike, ele precisa ser reconhecido pela garotinha do outro lado, etc., ou pelo garotão. Então essa coisa mesmo de se inserir, é muito interessante a gente pensar a criminalidade.
né, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, ela não é uma criminalidade contra a sociedade. Na verdade, essas pessoas, como você cita esse caso, esse adolescente, ele quer entrar nessa sociedade que ele não tem como entrar. Olha, eu também quero consumir, eu também quero ganhar lá a garota bonita lá de Ipanema, né? Eu também quero ter um iPhone, quero um telefone com acesso à internet, quero... Eu vi uma entrevista em Pernambuco, no início do ano, um cara que foi preso, mas a lucidez do cara, ele estava preso, e já há algum tempo ele está fazendo um curso de direito, e ele falando, por que você cometeu o crime que te trouxe para cá? Ele falou, olha, consumo. Né? Eu queria ter as coisas que as outras pessoas queriam. Eu fiz uma bobagem, mas eu desejava aquilo. E você está numa sociedade que o tempo todo está impulsionando as pessoas a desejarem isso. As pessoas vão desejar isso e vão querer isso de uma maneira ou de outra. Se não consegue de um jeito, vai querer de outro jeito. Isso precisa ser discutido dentro do contexto. E tem a noção, a própria noção do crime. Como é que a gente oportuniza isso a eles? Porque, por exemplo, quando a gente recolhe um adolescente a um centro de internação, por exemplo, é uma verdadeira prisão. O que a gente sabe é que ali é uma prisão, só que para adolescentes. Claro, lá eles oferecem cursos e tudo mais, mas jogam esse menino na rua depois de um determinado período, depois de 3 anos, que é o limite máximo, e aí ele vai literalmente sem nenhuma oportunidade para a sociedade. Como é que a gente oportuniza isso, professor? Pois é, e essa é a discussão que a gente tem que envolver toda a sociedade brasileira nessa questão. E a gente precisa mudar o nosso sistema. Olha, uma coisa que é interessante, porque hoje em dia quando a gente fala nisso, né, é necessário mudar as relações sociais e econômicas da nossa sociedade. As pessoas pensam, mas ele está querendo demais, né? Vamos ser pragmáticos. E o problema é que nós nos tornamos pragmáticos demais. Então a gente tem políticas pontuais, né, para resolver determinados problemas, políticas pontuais de criminalidade, combate à droga, etc, etc. E vai deixando a questão estrutural de lado, porque as pessoas pensam, mas não tem como mudar a estrutura social e econômica. Só que sem mudar a estrutura social e econômica, você não vai resolver o problema da criminalidade. Porque essa criminalidade, né, ela é inerente a uma sociedade individualista, competitiva, materialista, hedonista, né, consumista. Então, ela está inerente à estrutura simbólica de uma sociedade que o tempo todo está levando à competição. Então você precisa mudar e pensar como mudar essas estruturas simbólicas, sociais e econômicas. A gente precisa voltar a falar nisso. Né? E eu acho que a gente precisa perder o medo de voltar a falar nisso. Nós precisamos construir uma outra sociedade. É possível. Né? No ano passado, eu estive no sul da Espanha, na Andaluzia. No sul tem uma cidade que virou uma referência para o mundo inteiro, que chama Marinaleda. Nessa cidade, o último policial aposentou tem 5 anos. Não tem polícia. Não tem criminalidade, não tem desemprego, né? Há uma grande cooperativa que envolve as pessoas na cidade, as pessoas casam, vão construir sua casa com auxílio da prefeitura, ou seja, eles lá acreditaram que podiam construir algo diferente e construíram algo diferente. E é muito interessante você pensar na Espanha, que está desmoronando em crise, né? Ali você tem um oásis, né, que chama Marinaleda, o telespectador pode colocar no Google aí e conhecer, tem entrevista com o prefeito, etc. Né? Lá eles conseguiram construir um oásis de bem-estar sem criminalidade. Então você tem sociedades com baixíssima criminalidade ou sem criminalidade. E é possível, sim, nós construirmos nas nossas sociedades, nas nossas cidades, espaços com muito menos violência ou quase sem violência, porque nós somos donos da nossa história. Mas a primeira coisa que a gente precisa acreditar é que isso é possível fazer. Senão, não tem jeito. Né? Ok, vamos fazer uma pausa então. E no próximo bloco, quem é o adolescente infrator internado cumprindo medida socioeducativa no Brasil? Voltamos já.